abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 5, primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 5. Amém. Glórias ao Senhor. João, capítulo 5. Esse é um texto que Deus tem colocado em meu coração, e mais do que uma porção que Ele compartilhou comigo, era uma madrugada, eu li esse texto, e algo ficou ali. E algo já veio ao meu coração no primeiro momento, mas daí eu meditei sobre ele. E sabe que a meditação cristã é ruminar. Você vem, sabe o que é ruminar? É quando vai, mastiga, engole, volta, mastiga, engole, volta, mastiga, engole, volta. Isso é isso que fazem os animais que ruminam, né? A meditação cristã é isso. Você come, entra, volta e você fica meditando e meditando. E esse texto tem, eu acho que questão de umas 4 semanas que tem acontecido isso, e eu creio que Deus tem algo especial. Como teve para mim, eu quero compartilhar com vocês. Amém? João 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que o Senhor, o Verbo vivo, ministre os nossos corações. Mais do que persuasão humana, mais do que oratória, o Senhor venha com o teu fôlego de vida e traga sobre nós a tua revelação. Que teu Espírito Santo traga sobre nós o impacto do teu amor, da tua graça, do teu favor, e que nós possamos fluir no teu entendimento nessa manhã, para te louvar, para te bendizer, e com os nossos lábios proclamarmos a sua verdade e sermos realmente aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos passando por um tempo muito diferente das nossas vidas, amém? Mas se que teve algo que Deus colocou em meu coração, desde o começo dessa pandemia, desde o começo em que nós começamos a viver essa realidade, foi algo que pulsa e é uma verdade que sempre Deus traz à minha memória, porque isso me dá esperança, né? Sempre que nós vemos situações difíceis, sempre que nós estamos diante desse contexto, das notícias que nos são trazidas. Eu sempre, esses dias, a Tati estava comentando e compartilhando algumas coisas que estavam acontecendo, né? Por conta de tudo isso. E eu falei assim, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E sempre que eu preciso
de esperança para o meu coração, eu lembro de algumas coisas que Deus falou no começo dessa pandemia para mim. E que me trouxe paz, e que me trouxe convicções. E que são lastro para que eu passe e venha a enfrentar todo esse contexto confiando no Senhor. E uma verdade que Deus colocou em meu coração nesse tempo foi que nós estamos sendo refinados. Há um tempo de refinamento. A pastora Márcia, no louvor, impulsionada pelo Espírito Santo, ela falou, né? Agora até me fugiu o que ela falou. Espera um pouco, deixa eu voltar o refinamento. Que nós estávamos sendo adornados, ataviados. Quem lembra disso no momento? Eu lembro, porque eu estava pensando, meu Deus, é o Espírito Santo que já está movendo. E essa é a segurança, a testificação de que o Espírito Santo está agindo. Onde duas ou mais pessoas, sempre para se estabelecer uma realidade celestial, há duas testemunhas, né? A pastora Márcia já falou sobre isso e eu estou aqui falando. Deus está nos preparando. Deus está nos refinando. Deus está nos ataviando, porque é essa noiva adornada que lá no céu se encontrará com Ele e experimentará das bodas do Cordeiro. Então, irmãos, isso é para nos preparar, isso é para nos adornar, isso é para nos ataviar, e nós precisamos ter a dimensão dessa realidade. Toda vez que você tiver uma dificuldade, venha e olhe e traga à memória aquilo que te dá esperança. Deus está nos refinando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos preparando para nós realmente olharmos para o lugar certo, porque o refinamento ele apura o nosso olhar. O refinamento ele mostra realmente aonde fica o alvo, porque você começa a tirar de lado as coisas que de repente trazem alguma distração. Muitas vezes nós estamos distraídos com más notícias e perdemos o foco do autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que está nos atafiando, é Ele que está nos adornando, Ele que está nos preparando para o encontro dEle conosco. Amém? Você crê nisso, querido? E é isso que precisa sempre motivar os nossos corações. E eu percebo que esse texto, embora num primeiro momento eu tenha sido fixado em um determinado fato, que é a relação e o momento em que ele se depara com aquele paralítico, e aquele paralítico ele fala sobre uma forma da qual ele estava sendo levado a pensar, mas que não estava trazendo cura para ele. Mas quando ele se encontra com o Deus verdadeiro, o Deus de cura, o Deus de graça, o Deus que realmente tem poder para transformar, o Deus que realmente tem poder para trazer a vida, para trazer uma vida abundante, ele se encontra e realmente participa de um momento maravilhoso, a sua cura. Mas mais do que um momento de cura, que foi descrito pelo evangelista, nós estamos diante de um contexto que para mim é revelador para esse momento. É revelador dos propósitos e dos projetos do Senhor para mim e para você, querido. Para nós como corpo. Para nós como noiva, que estamos sendo preparados, adornados e ataviados. Nós estamos sendo adornados, você está sendo adornado. O seu foco está sendo refinado. A forma como você olha todas as coisas está sendo refinada. As distrações estão sendo dissipadas, para que você olhe naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E esse contexto, ele me traz várias perspectivas a respeito de uma realidade que é muito maior do que a cura apenas de um paralítico. Veja o ambiente que estava ali. Jesus estava indo para Jerusalém, para uma festa. Para uma festa. Celebrações. Realidades espirituais sendo estabelecidas, porque as festas para o povo hebreu, elas representavam realmente a celebração das leis espirituais que Deus operava no meio deles, salvação, provisão, tudo que era festa era para celebrar o Deus vivo e poderoso. A festa da Páscoa era uma festa para celebrar o quê? Para celebrar a salvação.
a festa das cabanas, a festa das primícias, para glorificar o Deus, o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus de graça, o Deus de mover. Então ele estava indo para uma festa, ele estava indo para Jerusalém, ele foi para Jerusalém, e ele tinha um objetivo lá em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, é o primeiro sinal. Porque em João 10, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. João 10, não sei se versículo 4 ou 7. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Então ele estava falando de algo mais profundo. Ele chegou e o texto fala, perto da porta das ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado de Betesda. Vamos nos apegar a esse primeiro detalhe, para nós mostrarmos a importância desse contexto. No livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 1, foi dado início à obra de reconstrução dos muros. Foi aquele momento que, e nós, não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás nós ministramos justamente sobre a reconstrução dos muros, que era a reconstrução de nós como igreja. Nós estávamos falando isso em várias semanas atrás, eu acho que até foi o ano passado que eu ministrei sobre isso, e que nós realmente estamos sendo chamados à reconstrução, a nos adornar, a arrumar as coisas, a ajustar as coisas. Mas veja qual foi o primeiro lugar em que os sacerdotes começaram a obra de restauração do muro, capitaneados por Neemias. Veja lá, no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1, fala assim, o sumo sacerdote, Eliasibe, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. É o sinal da reconstrução. É o sinal do ajuste. E começaram por ali. E Jesus foi para Jerusalém e chegou na porta das ovelhas. E capítulos depois ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Então ele estava demonstrando algo. E eles consagraram, continuando no texto de Neemias, e eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Colocaram as coisas no lugar. A pastora Márcia cantou, pode colocar tudo no lugar. A primeira música que ela cantou, iniciou na porta das ovelhas, coloca tudo no lugar. Coloca tudo, olha, é o Senhor mexendo nas nossas vidas, é o Senhor conduzindo, Ele está adornando a sua igreja, Ele está conduzindo-nos para um lugar de acerto, um lugar de ajuste, um lugar de bênção, um lugar onde nós estamos reconstruindo as coisas. E eles consagraram e colocaram as portas no lugar, depois construíram um muro até a torre de Sem, que consagraram até a torre de Ananel. Veja, irmãos. Logo na sequência que ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Versículos depois ele fala, eu sou o bom pastor. E eu estou cuidando de vocês. Ele está cuidando de vocês. Ele está cuidando de nós. Eu sou a porta das ovelhas. Mas eu também sou o bom pastor que cuido. Um lugar de cuidado. Um lugar de cuidado. Ele é o lugar do nosso cuidado. Ele é o lugar da nossa proteção. Ele é o lugar da nossa provisão. Mas o texto ainda continua. Ele fala que estava perto das portas das ovelhas, num tanque em aramaico é chamado Betesda. Betesda. O que é Betesda? Casa de misericórdia. Casa de água que flui. Betesda, casa de misericórdia, casa que flui. Eu não sei quanto a você, mas para mim isso aqui parece que, como eu tinha um professor que falava, tem
asteriscos verdes luminosos. Sabe por que ele falava isso? Porque ele era coxa branca, então ele achava que o verde luminoso ficava mais bonito. Mas eu vou pegar isso aí para falar que é esperança para nós. Misericórdia, uma casa de misericórdia, onde fluem águas vivas, águas poderosas. Betesda, Deus, Jesus estava mostrando aquilo como um sinal. Aquele milagre teria um grande impacto. E aquele lugar significava muito mais, porque Betesda é a casa de misericórdia. Nós ouvimos que hospitais, geralmente santas casas, são casas de misericórdia, amém? São casas de misericórdia. E na verdade, Betesda, o tanque de Betesda, naquele tempo, Jesus ele queria mostrar o que realmente curava naquele lugar. Você sabe que, na verdade, existem algumas perspectivas de que aquele tanque, naquela época, existem alguns estudos, né? Na bem da verdade, a gente não sabe exatamente, porque não estava lá para ver, mas alguns estudos arqueológicos, alguns achados arqueológicos falam que aquele lugar, ele estava sendo um lugar de culto ao deus Esculápio, que é o pai da medicina, né? É o deus Esculápio, porque ele ali estava sendo um lugar de cura e de culto ao deus Esculápio. Mas lembra? Jesus está refinando. Então ele sobe para aquele lugar para mostrar quem realmente tem poder para curar. Quem realmente tem poder para curar. E é Ele quem tem poder para curar. E aonde Ele está? Nós somos os portadores e que carregamos a mensagem de misericórdia do Evangelho. Se nós trouxermos para esse lugar, eu creio que Deus quer mostrar para nós como casa de misericórdia, porque nós somos a igreja do Senhor e que somos casa de misericórdia para receber pessoas que estão enfermas. Às vezes não é enfermidade, só a enfermidade do Covid, mas outras enfermidades. O mundo só não vira em torno do Covid. A gente só olha para o Covid às vezes, mas Deus quer que nós refinemos o nosso olhar e não nos distraiamos com as coisas. Muitas pessoas estão sofrendo com outras causas. E nós, como igreja, refinados que estamos sendo chamados como casa de misericórdia para acolher as pessoas. Você faz parte dessa casa de misericórdia. Você manifesta a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, o atributo do Senhor, do amor do Senhor. Você acolhe, você cuida. A casa de misericórdia, Betesda. Mas às vezes a gente está olhando para outro lugar. Às vezes preocupado com outras coisas. Por isso que quando a Tati falou das preocupações que ela estava tendo durante a semana, eu falei, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa esperança? É Jesus. Jesus. E na sequência do texto nós vemos o cuidado que Ele tem. O cuidado que Ele tem com aquele homem. A compaixão que Ele tem com aquele homem. E cura aquele homem. Mas nós vamos chegar no momento da cura, porque ainda existem mais sinais ali. Porque depois que fala em Betesda, depois que fala de Betesda, do tanque de Betesda, fala assim, tendo 5 entradas em volta. 5 entradas em volta. Meu Deus. Eu gosto muito das ministrações do pastor Luciano, quando ele pega assim, a simbologia dos números. Eu acho legal isso. Porque a palavra de Deus não tem palavras vãs. Não tem nada de vão. Porque a palavra de Deus é o verbo vivo. Então toda ela está nos comunicando algo. E 5, o número 5, biblicamente falando, nos traz uma realidade de algo que é, porque o número 4 ele significa a obra criada. Somado a mais um, que é o número de Deus, traz a unidade do homem com Deus.
a relação do homem com Deus, mas também fala sobre responsabilidade, da nossa relação, da nossa responsabilidade em relação a esse relacionamento, da unidade, da obra criada com o Deus único. E ele traz essa realidade para nós, trazendo realmente responsabilidade, porque são 5 os dedos que nós temos. E é aquilo que nós vamos apresentar diante dele. As nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo, isso exige de nós assumirmos as responsabilidades. O que nós estamos fazendo? Qual é a minha responsabilidade diante da obra? A obra criada está respondendo de forma adequada ao chamado do Senhor? Então, esse número 5, ele fala a respeito de um aperfeiçoamento, de uma resposta que precisamos dar. Mas também, ele declara graça sobre o seu povo, porque graça tem 5 letras. Tanto em português, como no inglês, né, em outras línguas eu não sei que em inglês, porque eu sei um pouquinho, bem pouquinho, mas no português, que eu sei também um pouquinho, não dá para dizer que sabe muito também, né, porque português vamos dizer que é uma benção, né, mas 5, e o que mais que tem de 5 na palavra? 5 ministérios, pastor, mas você chegou antes, você é profeta mesmo, né, pastor? Não ia falar agora, mas é os 5 ministérios mesmo, mas vejo que és profeta, né? Uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Ney, nosso profeta, aleluia. Com 5 pães, ele alimentou uma multidão. Com 5 pães, ele alimentou uma multidão. Com 5 pedras, Davi venceu o gigante. Graça, um poder. Não tinha como Davi, daquele tamanho, que eu não sei qual que era exatamente, mas em relação ao gigante, ele era bem pequeno. Tem alguma racionalidade nisso? Um jovem, um pequeno jovem vencer um grande gigante, poderoso guerreiro, com 5 pedras, que na verdade precisou só de uma. Deus, o Deus único, que vence todas as coisas. A graça dos 5 pães, o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para nos levar ao lugar. Esse é o lugar, irmão, de refinamento. Nós precisamos olhar para o Deus vivo. É Ele que nós giramos em torno dEle. Nós fazemos tudo diante dEle. Tudo diante dEle. E nós precisamos nos adequar a essa realidade, vendo que a obra é criada, nós, o número 4, precisamos do 5 para assumirmos responsabilidades que Ele quer nos dar, porque Ele estava falando daqui de um lugar de restauração, Ele estava falando da obra que Ele estava fazendo, chegando naquele lugar, perto da porta das ovelhas, em Betesda, que é a casa da misericórdia. Ele está nos refinando, Ele está nos trazendo a perspectiva correta, Ele está nos refinando. E a maior prova disso é que ele queria dar uma perspectiva correta para aquela pessoa que ele estava curando. E quem era essa pessoa que ele estava curando? Um paralítico, que estava ali há 38 anos. Veja lá, versículo, a gente continuando a leitura. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Esse versículo, existem algumas perspectivas de que ele foi uma complementação dos copistas, então não quero me debruçar muito sobre ele, mas de qualquer forma é um versículo válido e que nós precisamos entender que se alguém colocou ali e ele permaneceu, é porque realmente ele tem algum sentido, ele pelo menos estava explicando o fato. Mas vamos lá para o texto que estava no original lá e que fala assim: um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Se na palavra não tem palavras vãs e vazias, e que não teriam sentido, talvez vocês lembrem da última ministração que eu tive aqui, que eu fiz aqui, que eu ministrei. Daquele povo que saiu do Egito, foi a Cades Barneia, e por conta de 8 bonitões, representantes das tribos de Israel, eles desistiram. Ou desistiram não, eles desanimaram.
Eles desanimaram, ficaram desanimados. Porque, nossa, lá tem gigantes. Lá tem gigantes. Não, mas os 8 que desanimaram. 2 estavam animadão, né? Caleb e Josué estavam animados. Então, 2 estavam animados. 8 desanimaram. 8 desanimaram. 10 espias. Retomando a ministração lá. 10 espias foram na terra prometida, olharam, trouxeram. Mas o que aconteceu? Josué e Caleb, bora, vamos conquistar lá. Tem gigante, mas Deus é o nosso Deus poderoso. Ele já sabia que com uma pedrinha dava para, né, se tivesse com o Senhor, dava para derrubar os gigantes. Eles já sabiam. A guerra já estava vencida. Eles já estavam ali, já tinham conquistado. Mas 8 irmãos das tribos, das outras tribos, o que eles fizeram? Pois é. É bonito lá. Mana, leite e mel. Mas tem gigantes e a gente não sei se consegue. Não sei se vamos conseguir. E desanimaram. Como consequência disso, eles ficaram o restante dos 40 anos vagando pelo deserto. Agora faça matemática. Se 2 anos foi o tempo que eles saíram do Egito e chegaram a Cades Barneia, 38, o restante para chegar nos 40, 38 anos é o tempo que eles ficaram no deserto. Por conta do desânimo. Por conta do desânimo. Mas o que causou o desânimo? A perspectiva errada. Tem leite e mel. Mas vai ser ruim porque a gente não vai conseguir vencer os gigantes. Sabe que quando eu li isso, irmãos, e percebi isso, não percebi sozinho, eu fui ler alguns, não vou fazer aqui, né? Eu fui ver comentários sobre isso. E, bingo. – 38 anos. O povo que não teve chance. O povo que não teve chance de entrar na terra prometida. Oi. É verdade, tá certo. 10, tá certo. É que eu estou com 8 na cabeça. Me perdoe, irmãos, vocês sabem que a minha matemática não é das melhores, né? Que nem ontem no culto estavam falando das exatas, né? Não é a minha praia, é humanas, é 12 tribos, tá certo. Eu fiz a conta errada. Vocês me perdoam? Todo mundo reposicionou? 12 tribos, 10 desanimaram, 2 animadinhos. Josué e Caleb, amém? Eu creio que esse paralítico representava um povo. Eu creio que esse paralítico representava uma condição de desesperança. Eu vejo que esse povo quase não tinha mais esperança, porque esse povo que ficou 34 anos no deserto, morreu lá. Não teve esperança para eles. Não tinha mais lugar para eles. Não tinha mais espaço para eles. Mas Jesus vem. E Ele se preocupa com aqueles que 38 anos estavam abandonados. 38 anos. Veja se não é um Deus de misericórdia. Veja se não é um lugar de misericórdia, Betesda, um lugar, uma casa de misericórdia. Jesus estava reposicionando Jerusalém no calendário de Deus, porque por mais que tivesse 38 anos de abandono, 38 anos de desistências, de perspectivas erradas, Ele estava ali para trazer a nova perspectiva, o refinamento que aquela pessoa precisava, e que não representa apenas um paralítico, representa todos aqueles que se sentiram abandonados no deserto, que morreram no deserto. Mas o Deus que venceu a morte tem poder para trazer a realidade daqueles que não têm mais esperança. Se você acha que você não tinha mais chance, se você acha que você não tinha mais razão, se você já estava se sentindo, eu não tenho mais lugar. O próprio Evangelho de João fala, eu estou preparando lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você tem um lugar. Você tem um lugar.
Ainda que você se sinta no deserto abandonado, 38 anos, Jesus continua sendo a resposta. Jesus continua sendo a resposta. Jesus é a resposta para a sua realidade. Você que está talvez no deserto, eu não sei. Será que eu fui atrás de conversa fiada dos 10 espias turrões e que não acreditaram e queriam viver a terra prometida? Deixa quieto isso aí, irmão. Olha para aquele que venceu a morte. Olha para aquele que tem uma nova perspectiva. Que por mais que o deserto tenha ficado lá 38 anos, ele estava vindo como esperança. Ele estava vindo em Betesda. Ele estava como uma casa de misericórdia. Ele estava tocando aquela pessoa. Ele estava tocando aquela nação, aquele povo em Jerusalém. Ele é a resposta para as tuas frustrações, irmão. Ele é a resposta para a tua dor. Ele é a resposta para aquilo que você acha que não tem mais jeito. E olha o que Jesus vem e fala. Um dos que estava ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Alguns comentaristas falam que é até engraçado Jesus ter perguntado isso. Porque ele estava num lugar que buscava cura, sentado do lado e assim, né? Tipo, quase se mexendo em direção à água. Mas Deus quer tornar evidente o amor dele. Ele quer tornar evidente, então ele faz perguntas. Você quer ser curado mesmo? Você quer ser realmente visto por um Deus de cura? E daí ele continua. O homem respondeu. Olha a perspectiva do homem. Veja só. Por isso que eu estou falando. Deus está renovando e apurando a nossa perspectiva. Olha o que aquele homem falou. Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém chega antes de mim. Ah, não, tem mais coisa. Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Alguém sempre chega antes de mim. Olha a perspectiva desse amado. Perceba. Eu não consigo. Eu não tenho valor. Não sei o que eu posso fazer para conseguir. Eu não consigo. Eu não tenho condições de fazer isso. Não consigo. Por que eu estou repetindo? Não consigo. Será que você já falou isso? Será que você já pensou isso? Eu não consigo. Não consigo. Mas ele continua. Não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Ninguém me ajuda. As pessoas não me ajudam. Eu não sou favorecido. Tem pessoas mais importantes do que eu. Tem pessoas que me levam. Tem pessoas que levam outras pessoas, mas a mim não. Eu não tenho. Não tenho quem haja por mim. Eu não tenho quem defenda a minha causa. Eu não tenho quem me leve para lá. Eu não tenho ninguém por mim. Mas ele fala assim, ainda, alguém sempre chega antes de mim. Parece que eu estava quase chegando. Chegou alguém antes de mim.
Eu não sei se você já pensou isso. Eu não sei. Eu posso falar por mim. Mas se você, como eu, já teve perspectivas equivocadas, talvez você já tenha ouvido, pensado ou falado isso. Eu não consigo. Eu não tenho ninguém que lute pela minha causa. Mas ainda que alguém, sempre tem alguém que chega antes de mim. Completo abandono. Ele estava num completo abandono naquele lugar. Mas tinha um Deus que estava ali para curá-lo. E é essa a perspectiva que Ele quer mudar. Talvez em mim, talvez em você, e certamente no corpo dele. Onde, na verdade, a gente só fica olhando para os outros. A gente só com o nosso sentimento, a gente pega o nosso sentimento, acalenta, eu não consigo, só os outros conseguem. O outro tem um pai lá que ajuda, o outro tem quem indica, o outro tem isso, o outro tem, mas eu não consigo. Às vezes eu não tive uma oportunidade profissional, também não nasci num lugar que é assim. Ele tem um irmão lá que ajuda ele. Ele tem isso, que faz isso por ele. Quem de nós nunca sentiu isso? Ele tinha o QI, o que indica. Ele tinha isso, ele tinha aquilo. Mas mesmo que depois de eu conseguir, sempre chega alguém antes na minha frente. São sentimentos que às vezes povoam a nossa mente. Mas que Deus quer mudar. Ele quer mudar isso. Porque na verdade a solução não está na pessoa. Não estava naquelas águas. Não estava nele. Não estava. Jesus estava mudando a perspectiva dele. Não olhe para isso. Olha o que ele fala. Jesus lhes disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pega a sua maca e anda. Não depende se a pessoa é boa. Não depende se tem quem o leve. Não depende se eu vou chegar em primeiro ou não. O que depende é olhar para o Deus Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé, levantar, pegar a nossa maca e andar. Essa é a nossa caminhada. A nossa caminhada com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala em mais um. João é repleto de eu sou, porque Ele é o Deus eu sou. Então ele fala, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem andar por mim, quem vier a mim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós precisamos nos conectar com a pessoa certa. Nós precisamos nos conectar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, é o provedor de todas as coisas, é aquele que venceu a morte, é aquele que curou, é aquele que restaurou, é aquele que faz, é aquele que ajuda, é aquele que nos faz levantar. E quando você escuta a voz dele, você cala para essa voz, eu não consigo. Sempre chega alguém antes de mim, sempre tem alguém que vai lá, eu não tenho ninguém que me leve, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho ninguém, mas se você tem Jesus, o Cristo, o autor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele vai te levantar, Ele te levanta, Ele te conduz, Ele te leva à vida eterna, Ele faz os teus projetos serem realizados. É Ele, porque é Ele que faz o querer e o efetuar. Ele já colocou no teu coração sonhos, Ele já colocou no teu coração projetos, Ele já colocou no teu coração situações que não precisam e não dependem de outras pessoas. Olha para o autor e consumador. É essa refinação, esse é o refinamento que nós precisamos ter, irmãos. Parar de olhar para o lado, parar de olhar para as pessoas, parar de olhar para
para o que o outro pode e o que não pode. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Levante-se, levante-se, anda. Nessa aula, como você falou ontem, você não sabia, né? Mas você falou essa palavra, veja que ele é profeta também. Levante, pega a tua maca e anda. Mas, pega a tua maca? O que a tua maca tem a ver? Puxa, e agora? O que é a maca? Numa casa de misericórdia, aonde recebem os doentes? Uma maca. Vai lá, senta aqui, vou te colocar nessa maca. Vou te colocar nessa maca. Vem aqui. O que você tem, que Jesus te deu, para receber doentes. E aí a gente entra nos 5 ministérios que o pastor Ney falou. Veja se que é profeta. Efésios 4:11 fala de presentes que o noivo deu para a noiva ataviada. Os dons de Cristo para a igreja. Existem os dons do Espírito, que são os dons de revelação, os dons de fé, dons de sabedoria, e assim você vê os dons do Espírito nos trazendo. Mas há um presente do noivo para a noiva, que são os 5 ministérios. Os 5 ministérios. Maca. É a minha maca. É a minha marca. É aquilo que Deus me deu para eu recepcionar os doentes. É aquilo que Deus me fez. E quais são esses ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas eu quero que você, puxa, mas eu não sou apóstolo, né? A gente nem tem assim esse negócio, né? Apóstolo, né? A gente não fala apóstolo. Pastor Luciano não é apóstolo, mas creia, nós somos uma igreja apostólica. Eu não sou profeta, não sou pastor ainda, não recebi, não fui ordenado, não sou mestre, não tenho título para ensinar. Não sou evangelista. Sabe, irmãos, essa é uma manhã de revelações do coração de Deus a teu respeito. Eu quero falar rapidamente sobre cada um desses ministérios. Os 5 ministérios, as 5 entradas dos doentes, para que você possa, porque você tem uma maca. Você tem uma maca nessa caminhada. Você tem uma maca para receber os doentes. Pode não ser igual ao do outro, mas você tem uma maca tua, que você levantou e que Jesus falou, levante-se, 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 pega a tua maca, e venha, e caminhe, e ande. Esse texto me chama a atenção, por quê? Porque ele me lembra um outro texto de Isaías, um texto profético. Isaías 60, quando fala, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz. A glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Você é a resposta. Deus, o Deus que está em você, o Cristo que habita em você, é a resposta para essa geração. Portanto, levante-se. Você é um cara empreendedor? Você vê uma caixa de banana, de madeira, e já vê ali já vejo um projeto de uma mesa de centro. Já vejo um projeto de algo. Já vejo isso. Esse é o apóstolo. Sabe qual que é a definição de apóstolo que eu mais recente aprendi? É que ele sabe a planta do céu, e ele usa a planta do céu para transformar a realidade aqui.
Por isso que o apóstolo é um adorador por excelência, porque ele vê um tabernáculo que adora o Senhor o tempo todo. Então, se você adora o Senhor o tempo todo, se você é cheio de iniciativas, se você vê coisas aqui, nossa, mas isso pode se transformar nisso, isso pode se transformar naquilo, isso pode se transformar naquilo. Nem todos são isso, mas tem uns que têm isso. E isso é a tua marca para você receber aqueles que estão precisando. Essa é a tua marca que você tem, que Jesus colocou em você, adornou você, para você receber aqueles que precisam de ajuda e misericórdia. Se você, um relógio digital, uma porta para o sobrenatural. Você vê lá 7, o número da perfeição, as coisas estão acontecendo tudo certinho agora. Você é assim, irmão? Se você faz isso, é um profeta. Porque tem coisas que se conectam e vê 5, 4 é da humanidade, mas vai ser aperfeiçoado, 5 Deus, e daí já começa a manifestar. Já ouviu o pastor Judá Bertelli falar? Profeta, né? Fala de tudo, fala de Deus, porque ele ouve a voz de Deus e vai falando. É um portal do manifestar de Deus. É o profeta da casa, pastor Ney, que até os 5 ministérios ele já estava cantando a bola, veja. Nem sabia da ministração e já estava falando. Ai, pastor. Será que você não tem esse dom? Será que você não ouve a voz de Deus para proclamá-la? O evangelista que gosta de bater uma ideia com a galera, vai lá atrás do perdido, vai lá, fala, apresenta Jesus e ora, cura, porque sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Nítida marca do evangelista. Cura, sim, né? Manifestar Deus, muitas coisas acontecendo ao redor. Nossa, é isso, e vai, e chove quando não chove, e faz a coisa, né? Esses sinais, evangelismo. Gosta de conversar com o povo, chega, fala. Você gosta? Vai tomando a tua maca aí, irmão. Perceba qual que é a tua maca. Mas não, eu sou assim, gosto de pegar a pessoa no colo, falar, deixa eu cuidar de você. Deixa eu te ajudar. Qual que é o teu problema? Deixa eu ouvir você. Eu tenho tempo, disposição para ouvir você. Eu gosto de ouvir você. E eu quero te ajudar. Vem aqui. Esse é pastor. Você já se viu assim? Você é pastor. E tem o mestre. Nossa. Mestre. Cara, eu entendi isso. Isso precisa ser uma realidade para outras pessoas. Eu preciso ensinar isso. Eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar as pessoas. Eu preciso ensinar a fazer pão. Eu preciso ensinar a fazer isso. Eu preciso. Olhe, e eu tenho jeito para ensinar. Eu tenho calma para ensinar. Você é daqueles que quando teu avô, tua avó, ou mãe e pai, eu não consigo mexer no computador. Aí você senta, você faz um passo a passo. Alguém já fez isso aqui? Passo a passo. Aperta aqui, clica colar, clica nisso, faz nisso. Quem gosta de ensinar? Quem já fez isso? Irmãos, vocês não fizeram isso ainda? Nunca ninguém fez isso. Essa geração está muito high-tech. Mas a minha mãe e o meu pai sempre eles contam com o passo a passo. Eu sempre, viu, Jorge, você precisa fazer o passo a passo para a gente. Porque eles anotam uma folha de sulfite, assim, né? Aí eles anotam o passo a passo. Você gosta de ensinar. Qual que é a maca que Deus colocou na sua vida para você acolher na casa de misericórdia as pessoas que estão doentes, os paralíticos, os enfermos, os cegos? Comece a olhar. Eu tenho certeza que você tem uma característica dessa, porque Deus colocou em você, porque esse é o presente do noivo, esse é o presente para ataviar você, para adornar você, para que a casa de misericórdia seja cheia de um rio que flui de águas vivas. Porque aquele rio, aquela Betesda,
era um lugar que estava com as águas paradas. Veja, o paralítico, o que ele estava esperando? Quando mexer as águas? Às vezes a gente está olhando para um lugar que mexe de vez em quando. Mas a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, onde rios de águas vivas fluem. Aonde rios de águas vivas fluem. O Evangelho de João é poderoso, irmãos. É nele que ele fala para a samaritana no poço de Jacó: de quem crê em mim, fluirão de dentro de si rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, nós estamos precisando depurar tanto a nossa visão, que a gente está olhando apenas para águas paradas. Quando, na verdade, nós precisaríamos olhar para o Deus, autor e consumador da nossa fé. E é Ele que nos presenteia com todos esses dons. Busque em Deus, busque em Cristo as capacidades que Deus te deu para você adornadamente favorecer o corpo e ser parte de uma casa de misericórdia, uma casa de Betesda acolhedora, de onde fluem rios de águas vivas. Não era uma piscina. Piscina não tem rios de águas vivas. Sabe por quê que às vezes a gente fica olhando para as piscinas? Isso é uma tendência do homem. Eu não lembro se é Ezequiel que fala das cisternas. Se alguém lembrar, não sei se é Jeremias, Ezequiel, agora eu confundo esses dois profetas. Que fala das cisternas. Vocês confiam em cisternas que têm águas sujas, que têm águas que não são vivas. Sabe por que a gente gosta de cisterna? Porque está ali, né? Está sob o nosso cuidado. Mas o rio de águas vivas, não. Você não tem como controlar. E é Deus fluindo. Rios de águas vivas. E Deus tem um rio de águas vivas fluindo através de vocês. De vocês. De cada um de vocês. De cada um de vocês. Tem rios de águas vivas fluindo. Porque o encontro num poço revela que aquela água não é suficiente para matar a sede. Mas o que mata a sede é o relacionamento com um Deus vivo, de onde fluem rios de águas vivas. Do trono dele, que fluem rios. Nós, às vezes, estamos parados em perspectivas erradas. Estamos olhando para nós mesmos de forma equivocada. Estamos olhando para os outros, achando que os outros têm mais oportunidades de forma equivocada. Achando que mesmo que eu chegue lá, alguém chega primeiro. Não, nós não precisamos, nós precisamos refinar o nosso olhar. E olhar para aquele que realmente vai nos levar para uma vida abundante. Aquele que nos dá rios de águas vivas. Esse é o Deus. Pare de olhar, irmão, para coisas que não se movem. Jeremias, amém. Obrigado, irmã Inês. Essa outra profeta, né? Profetiza. Glória a Deus. Olhe para Jesus. Nunca perca o olhar dele. Nunca perca. Não olhe demais para você. Não olhe demais para as pessoas. Olhe para ele. Ele que nos anima. Ele que nos dá força. Ele que nos dá vitória. E é ele que nos dá o presente da maca, para que você possa acolher na casa de misericórdia alguém. Se levante, querido. Pode vir, pessoal. Isso mostra que nós somos diferentes. Que tem gente que gosta de fazer passo a passo. Tem gente que gosta de construir de uma caixa de banana uma mesa de centro. Tem gente que gosta de cuidar e trazer para perto. Tem gente que gosta de fazer sinais e maravilhas. Tem gente que gosta de... qual que é o outro? De falar a vontade do Senhor. Cada um tem a sua. Você não precisa fazer tudo, mas você precisa fazer a tua parte. Pega a tua maca. O que Deus te colocou como qualidade, e Ele te deu de presente para você agir na casa de misericórdia. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, ajusta o nosso foco.
Ajusta a nossa perspectiva. Ajusta o nosso olhar. Ajusta para onde nós precisamos olhar. Não nos deixa nos perder no deserto. 34 anos, 38 anos. Não nos deixa perceber e ficar olhando demais para nós mesmos e para os outros. Mas que nós mantenhamos firmes os nossos olhos em Ti. Porque assim nós poderemos ver e ouvir. Levanta-te, pega a tua maca e anda. O Senhor está te levando a uma dimensão nova hoje. Perceba qual é a sua maca. Qual é o presente que o Senhor te deu para você cuidar e receber as pessoas na casa de misericórdia. Não fique olhando para a pessoa do lado, porque a outra pessoa tem outra maca. E vai receber outro tipo de pessoa. Mas você tem o tipo de maca certo que o próprio Deus deu para você. E você tem um valor que Deus colocou sobre você. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Mais do que você imagina. Ele quer te usar na casa de misericórdia em Betesda. Ele quer te recepcionar e falar: levanta-te, pega a tua maca, pega essa qualidade que eu te dei e anda nesse caminho, acolhendo aqueles que precisam de ensino, aqueles que precisam de cuidado, aqueles que para crer precisam de sinais, aqueles que precisam de palavras proféticas, aqueles que precisam da direção e do quadro do céu para projetar aqui na terra. Todos nós precisamos desses 5 ministérios. Ninguém é melhor que ninguém, mas todo mundo colabora sobrenaturalmente com os céus aqui na terra. Receba a revelação dos céus. Em nome de Jesus, mostra, Senhor, quais são as marcas, quais são as qualidades que cada um tem aqui para operar dentro da casa de misericórdia, para ouvir a tua voz, se levantar, pegar a maca e andar. Caminhe com Ele. Baixe o nosso aplicativo disponível para Android e iOS. Nos siga no Instagram. Faça parte de uma célula. Contribua online através do aplicativo, Pix ou transferência bancária. Ouça nossos podcasts no Spotify. Participe da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Não perca nossas programações. Essa foi mais uma mensagem da Alcance Irati. Obrigado por ter nos assistido e até o próximo culto.